Bom dia, seja bem-vindo ao Digitais. Hoje eu queria falar sobre arrependimento, né? A gente fala muito sobre arrependimento e pouca gente sabe o que é o arrependimento genuíno, o que é o arrependimento legítimo, tá? Tem várias coisas que são etapas dentro do arrependimento que fazem parte do arrependimento, mas elas sozinhas não representam o arrependimento propriamente dito, tá bom? Então eu anotei aqui o que eu entendo ser o fluxo do arrependimento, ele de ponta a ponta, tá bom? O arrependimento ele começa na verdade. Jesus disse: conhecereis a verdade vos libertará. O arrependimento ele vem para vencer o pecado, e todo pecado é um engano, está escrito em Hebreus capítulo 3, né? Então ele começa com a verdade, quando uma coluna do sofisma é rachada pela verdade, quando a gente é confrontado por uma situação, tá? Depois que a verdade me confronta, eu preciso assimilar ela, eu entendi, pronto, agora eu tenho a verdade e o entendimento, eu entendi aquela situação. Uma vez que eu entendi que eu posso estar pecando, eu posso ter errado contra alguém, eu tenho duas alternativas: ou eu me justifico, né? O mecanismo de defesa da alma humana, ela tem 3 itens: eu nego, eu justifico e eu projeto a culpa. Então eu nego: foi você? Não fui eu. Eu justifico: fiz porque tal pessoa, fiz porque tal situação me obrigou a fazer. E eu projeto, e eu falo assim: não, a culpa não é minha, a culpa é sua. A gente vê isso tanto no Éden, em Adão, né? Deus pergunta para Adão primeiro ele nega, depois ele justifica: foi a mulher que tu me deste, e já projetando a culpa nela, né? E a gente vê isso em inúmeras situações na Bíblia: nega, justifica e projeta. Para você não entrar nesse ciclo de pecado, nesse ciclo de pode-se dizer até apostasia, você precisa de uma confissão. 1 João 1,9 fala assim: se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar da injustiça. Deixa eu dar uma dica aqui, um pouco de como que é esse fluxo de arrependimento. Então, Ele não está me mandando reconhecer ou arrepender, Ele me manda confessar. A confissão ele é o começo do arrependimento, ele é o primeiro passo, quando ao invés de justificar, eu confesso: sim, posso ter errado. Quando a confissão ela inicia tudo isso, você abre espaço para o reconhecimento começar a operar dentro de você. Depois que você confessa, aquele entendimento, o Espírito Santo, aliás, essa não é uma obra nem nossa, é uma obra do Espírito Santo em nós. O Espírito Santo começa a te convencer do pecado, da justiça, do juízo, de que você pecou, de que pecado desagrada o coração de Deus, de que precisamos ter temor e tremor diante de Deus, da justiça, de que existe um Deus justo, de que eu tenho que ter a necessidade de praticar justiça, e do juízo, de que há um juízo vindouro, sim, e negar isso é como esvaziar Deus da sua santidade. Então vamos lá: primeiro, confissão; segundo, reconhecimento. Quando o Espírito Santo começa a fazer a obra, ele pega aquela verdade e começa a me confrontar. Depois, 2 Coríntios capítulo 7, verso 9 e 10, vai me falar a respeito da tristeza que vem de Deus. Ela vem com o objetivo de produzir arrependimento, né? Essa tristeza vem. Essa tristeza pode te levar até o choro, e o próximo passo é a conversão. Não é o desejo de se livrar da culpa, é o desejo de se livrar do pecado que causa a culpa. Depois disso vem uma etapa que é a redenção, a vontade de redimir, a vontade de pagar o que se usurpou, de devolver o que se roubou. O Zaqueu, em Lucas capítulo 19, quando ele tem um encontro com Jesus, Jesus entra na casa dele, né? E a resposta do encontro que ele teve com Jesus, ele diz assim: Senhor, se eu defraudei alguém, eu vou restituir, né, 4 vezes mais, e depois vou pegar metade dos meus bens e dar aos pobres. Quando ele fala isso, Jesus olha para ele e diz assim: hoje eu vejo que a salvação entrou na tua casa. Então, o momento em que a gente tem a vontade de redimir é o momento em que a salvação começa a operar. Então vamos lá: confessar pecados não é arrependimento, reconhecer pecados não é arrependimento, tristeza não é arrependimento, choro não é arrependimento. Arrependimento ele é o pacotão composto de tudo isso, mas termina na mudança. Arrependimento não é quando a gente chora, arrependimento é quando a gente muda. Mas eu preciso passar por essas etapas, tá? Pior do que não se arrepender é fingir que se arrependeu, tá?
Então, tem a etapa da redenção, quando eu vou lá e eu quero recuperar aquilo que eu danifiquei, eu quero restaurar aquilo que eu prejudiquei. Eu acredito que um criminoso, quando se converte, ele não foge da cadeia. Eu acredito que um criminoso, quando se converte, ele tem o desejo de cumprir a sua pena, ele quer restaurar a pessoa, ele quer devolver aquilo que ele furtou, ele quer, de alguma forma, pagar pelo seu crime. Olha só, lá em Atos, quando o apóstolo Paulo e Silas eles foram presos, a gente fala muito sobre o abalar da prisão, sobre o terremoto, mas quando teve um terremoto, quando as portas das prisões foram abertas, o carcereiro saiu para olhar, viu as portas todas abertas, abaladas pelo terremoto, ele ia se matando e o apóstolo Paulo falou para ele, não faça tal coisa porque todos estamos aqui. Então, o impressionante da história ali de Atos, Paulo e Silas na prisão, não é o terremoto abrir as portas, mas é presos que com as portas abertas não desejaram fugir. O que é isso? A mensagem do arrependimento alcançou eles. O arrependimento não nos faz fugitivos, o arrependimento nos faz libertos. E liberto é aquele que teve a liberdade paga. Cristo não veio para nos fazer fugitivo, ele veio para nos fazer liberto. Então eu confesso, eu reconheço, eu tenho a tristeza, eu sinto a dor do meu pecado, a dor de ter magoado alguém que Deus ama, ou de ter magoado o coração de Deus, né? Porque todo pecado ou é contra Deus, ou é contra o meu próprio corpo, é contra o próximo, né? Depois tem essa etapa de conversão, que é a mudança de me livrar do pecado não, e da culpa dele, e a redenção. Tá? Então, arrependimento não é só quando eu choro ou quando eu quero me livrar da culpa. Arrependimento não é só para liberar minha consciência. Arrependimento é um pacote completo. Quando o arrependimento acontece em mim e eu passei por todas essas etapas, aí sim eu vou pedir perdão. E o meu pedido de perdão não é só para restaurar a outra pessoa. Meu pedido de perdão é para que eu seja restaurado. Não perdoar é beber um copo de veneno desejando que o outro morra. Então eu não peço perdão somente para restaurar o outro, eu peço perdão também para ser restaurado. E aí tem uma etapa que é muito polêmica, que é muita gente que não aceita o perdão. Tem gente que não consegue se perdoar. Tem gente que já se humilhou, já reconheceu, já mudou de vida, mas não consegue se humilhar. Deixa eu te dizer para você que está sofrendo com arrependimento, sofrendo por causa de culpas passadas, né? Não aceitar o perdão de Deus é como colocar a sua consciência como um tribunal superior ao tribunal de Deus. É como se você dissesse que a sua opinião conta mais que a opinião de Deus. Deus está te perdoando e você não está se perdoando. É como se você dissesse, eu sou melhor do que Deus quando o assunto é julgar. Então eu queria deixar uma palavra para você. Pecou, não justifica, não nega, não projeta, reconhece, confessa. Deixa o Espírito Santo te levar à tristeza pelo pecado. Se converta, mude, doutrine o seu coração, redima, restaure quem você feriu. Se arrependa, mude, se livre do pecado e depois deixe o Espírito Santo também te restaurar, que é um dos momentos mais importantes desse ciclo todo. Eu espero que tenha sido claro. Se você tiver dúvida, eu vou tentar deixar essa lista aqui na descrição do vídeo. Se você gostou, curte, compartilha, indica para os seus amigos, se inscreve no canal e ajuda a gente a alcançar mais pessoas com essas mensagens, tá bom? Deus abençoe.